milionário entre a vida e a morte desperta ao ouvir a mendiga cantando com voz divina. A turbulência era intensa. O helicóptero de Bruno Albuquerque balançava como uma folha ao vento. Os gritos dos passageiros se misturavam ao som ensurdecedor das lâminas cortando o ar. Era um magnata do agronegócio na Bahia, cercado de poder e opulência. Mas nada disso importava naquele instante. O mundo estava prestes a desabar ao seu redor. E quando a máquina titânica finalmente pousou em um campo de cana, foi como se o próprio destino zombasse dele. O impacto foi brutal. A escuridão invadiu a consciência de Bruno, enquanto sua vida de riquezas parecia se dissipar como um sonho distante. Acordou meses depois em um hospital luxuoso. As paredes eram brancas e frias. Mas o verdadeiro choque veio ao ouvir uma melodia que flutuava pelo ar. Uma jovem mendiga, com cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, fazia ecoar notas que pareciam tocar a própria essência do céu. Era Maria Luía. Sua voz era pura como cristal, e cada acorde parecia vibrar nas feridas abertas de Bruno. Uma música que ao mesmo tempo curava e dilacerava. Ele, um homem que sempre teve tudo, agora sentia que nada fazia sentido. Maria Luía se aproximou. Seu olhar era profundo, intenso. "O que você busca?" ela perguntou, e com isso, a superficialidade de sua vida começou a desmoronar. Bruno percebeu que nunca se permitiu realmente viver. O amor da família, os negócios, tudo tinha se tornado uma prisão dourada que o afastava da autenticidade. "Você é a última pessoa que eu imaginava encontrar aqui", ele comentou, tentando disfarçar a vulnerabilidade. Com o passar dos dias, as visitas de Maria Luía se tornaram frequentes. Ela cantava relatos de esperança, desespero, amor. Cada canção era um convite a uma realidade que ele não conhecia. E conforme se aproximavam, Bruno se viu apaixonado por ela. Um amor que desafiava os padrões da sociedade. Um amor que sua família considerava uma afronta ao status que sempre prezou. "Você vai se arruinar, Bruno", sussurravam os membros da família. "Ela não é alguém como você." Mas a batida do coração de Bruno não se importava com os murmúrios. Ele queria mais, queria escapar. Porém, havia um segredo que Maria Luía escondia. Um passado que assombrava, que poderia arruinar tudo. Em uma noite de tempestade, enquanto olhavam o mar agitado pela janela do hospital, ela o olhou nos olhos e hesitou. "Bruno, há algo que eu preciso te contar." E essas palavras pairaram no ar, carregadas de um peso incalculável. No auge de suas incertezas, decidiram que fariam um casamento simbólico ao amanhecer na praia. A ideia de um novo começo pulsava como as ondas se quebrando na areia. As expectativas eram altas, mas o mistério do que estava por vir pairava como uma sombra. "E se eu perder tudo?" pensava Bruno, sentindo um nó na garganta. As escolhas que ele estava prestes a fazer eram mais poderosas do que qualquer fortuna. O que realmente significava riqueza? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O sol começava a surgir no horizonte, suas cores vibrantes se espalhando pelo céu, quando Bruno e Maria Luía se encontraram nos corredores do hospital.
O clima carregava uma expectativa, um pressentimento de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas antes que pudessem falar sobre o casamento simbólico, um alvoroço surgiu no saguão, interrompendo seus pensamentos. Bruno, curioso, seguiu a direção do barulho. Quando chegaram, uma equipe de médicos e enfermeiros corria em direção a uma maca que havia sido trazida às pressas, com um homem coberto por um lençol, o rosto pálido e os olhos cerrados. Era seu pai, Carlos Albuquerque, o mesmo homem que sempre foi uma pedra em seu caminho, um homem à beira da morte. Não pode ser, murmurou Bruno, o estômago revirando. Ele havia se distanciado da família, mas ao ver seu pai naquele estado, a preocupação cresceu como uma chama. O que havia acontecido? Rápido, ele se aproximou, mas não encontrou respostas. O que sentia era um choque misturado com um alívio estranho. O pai que sempre pressionou estava ali, fragilizado como nunca antes. Maria Luía, percebendo a angústia de Bruno, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Vamos, precisamos saber o que aconteceu, ela disse, sua voz suave como uma brisa. Mas, enquanto se dirigiam à sala de emergência, a tensão subia. Os murmúrios dos enfermeiros se tornaram gritos de ordem e a atmosfera estava carregada de desespero. Ele teve uma parada cardíaca, informou uma doutora, seus olhos sérios. Estamos tentando estabilizá-lo. As palavras ecoavam na cabeça de Bruno, cada sílaba uma punhalada. Ele nunca imaginara que seu pai poderia estar vulnerável, e o peso do passado se tornava mais pesado a cada segundo. Enquanto isso, algo começou a se formar em seu peito. Uma dúvida, uma memória reprimida. Lembranças de longas conversas com Maria Luía surgiam, palavras sussurradas sobre sonhos e segredos, e uma ideia perturbadora da qual ele sempre se afastou. O olhar de Maria Luía, cheio de preocupação, empalideceu ao ouvir o nome de Carlos. Bruno, eu preciso te contar algo agora, disse ela, o tom decidido. Assim que ele se virou, o desespero tomou conta de suas expressões. Eu não sou só uma simples mendiga. Eu sou um membro da sua família, um pouco distante, mas ainda assim. Um frio intenso percorreu a espinha de Bruno. Ele poderia ter escutado errado, mas a verdade começou a se formar em sua mente. Você está falando sério? Como isso é possível? Eu sou filha da irmã do seu pai. Não posso explicar tudo agora, mas a verdade é que seu pai sabe disso. Ele foi quem me trouxe para cá. O coração de Bruno estava em choque. Várias questões surgiam, cada uma mais impactante que a anterior. A história que ele conhecia tinha se desvanecido em uma nova e incompreensível narrativa. Como não soubera disso? Como Carlos podia esconder algo tão crucial de um filho? Os murros e gritos pulsavam em seu ouvido, mas agora tudo parecia distante. Aquela revelação mudava tudo, e a brisa do mar tornava-se um eco distante. Bruno estava dividido. Ele queria correr até seu pai e perguntar, exigir respostas. Mas como assim um amor nascendo entre eles? Um amor construído sobre mentiras? E se ele te rejeitar? E se tudo isso realmente for um engano? A minha vida estava tão clara, e agora tudo parece tão confuso. Suas palavras eram um desabafo, uma tempestade de sentimentos. Maria Luía o olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Nós precisamos decidir a partir de agora. Reclamar é fácil, mas enfrentar a verdade é o que realmente importa. O alvoroço em sua mente tornou-se uma tempestade. A sala de emergência se tornava um labirinto de incertezas. Tudo estava em jogo. O que ele faria agora?
poderia arriscar sua vida, sua felicidade, por um amor que era ao mesmo tempo tão verdadeiro e tão complicado? A realidade se tornava opressora, e Bruno se viu preso em um dilema. A música da vida que ele tanto desejava estar ouvindo agora era uma sinfonia descompassada, e o futuro, um mistério que ele não sabia como decifrar. A única certeza a pairar no ar era o quanto a vida dele mudara em um instante, como uma maré que arrastava tudo embora. A sala de emergência girava como um carrossel. Bruno estava paralisado com a declaração de Maria Luía. A confusão, a certeza e a incerteza colidiam dentro dele. Como assim? Ela era parte da família. As palavras dançavam como sombras na sua mente, tomando conta de tudo. E enquanto ele tentava entender aquela nova realidade, um grito agudo ecoou pelo corredor. Bruno! Era uma voz familiar, uma entonação que cortava o ar. Ele se virou, e sua mãe, Helena, com o rosto pálido e os olhos marejados, apareceu correndo. Os médicos! Meu Deus, Carlos! Ela parecia prestes a desmaiar. Bruno sentiu um aperto no coração. Tudo parecia se desmoronar. Ele queria confortá-la, mas a revelação de Maria Luía ainda estava queimando na sua mente. O que está acontecendo? Ele questionou, preocupado. Ela respirou fundo, mas antes que pudesse responder, barulhos desesperados preenchiam a sala. As portas se abriram abruptamente e outros médicos entraram, parando na frente da maca de Carlos com instruções enérgicas. O pânico deles era palpável, e então um dos médicos se voltou e olhou para Bruno com um olhar sombrio. Bruno, precisamos que você assine este termo de compromisso. Seu pai está em estado crítico. Com as mãos tremendo, ele pegou a prancheta, mas sua visão estava turva. A assinatura saiu quase sem que ele percebesse. Ele fixou o olhar na maca e, naquele instante, uma onda de desespero tomou conta dele. O estrondo do caos. À sua volta parecia distante. O pai que sempre estivera à frente, que sempre o desafiara, agora ali estava, vulnerável e em risco. Enquanto tudo isso acontecia, Maria Luía se aproximou dele, o semblante grave. Bruno, eu deveria ter te dito antes. Há mais. A urgência em sua voz fez seu coração disparar. Tem algo que você precisa saber sobre seu pai, sobre nós. Ele pode não ser quem você pensa que é. As palavras dela eram como facas, cortando a ilusão que ele tentava manter. O que você quer dizer? Ele mal conseguia falar, as palavras pareciam entaladas na garganta. Na verdade, Carlos não é meu tio, ela começou, sua voz falhando. Ele é meu pai. A revelação foi como um tapa na cara. Bruno ficou paralisado, o mundo ao seu redor desaparecendo em um borrão. Como assim? Você disse que era filha da irmã dele? Isso não faz sentido. Seu cérebro lutava para processar a lógica insana que a vida lhe oferecia. Eu não sabia de tudo isso até recentemente. Eu cresci com outra família. Meu pai me abandonou depois de trazer sua mãe para cá. Mas Carlos sempre soube. Ele tentou me proteger. Mas agora, eu não sei como explicar. Os olhares ao redor começaram a se misturar. Bruno sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cada pingo do que achava ser uma verdade começou a vacilar. Ele olhou para sua mãe, depois para Maria Luía. Podia sentir a fraqueza em seus joelhos, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre ele. Um amor nebuloso cercado por mentiras. Um dos médicos interrompeu os pensamentos confusos. Bruno, precisamos de você na sala agora. O tom dele era firme, mas estava carregado de preocupação. Bruno hesitou.
seu olhar se fixando em Maria Luía. Eu não sei se posso enfrentar isso. Tudo isso me parece insuportável. A voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares dos outros. Você precisa escolher: enfrente a dor ou continue escondido atrás da dor das mentiras. Maria Luía disse. Bruno se afastou, o medo aninhando-se em seu estômago. A sala pulsava com a tensão de vidas à beira de um abismo. E enquanto caminhava para a sala de cirurgia, ele percebeu que a música de Maria Luía agora era um eco distante, quase apagada por um grito mais profundo. A verdade se aproximava como uma tempestade, e tudo que ele pensava saber sobre sua vida poderia se desmoronar a qualquer momento. O que aconteceria se Carlos não sobrevivesse? E se a fragilidade do presente fosse apenas um reflexo das mentiras que moldaram seu passado? A resposta aguardava no escuro, apenas esperando o momento certo para ser revelada. Bruno estava paralisado. A revelação de Maria Luía girava em sua mente como um furacão. Ele mal percebeu os médicos ao seu redor, falando sobre ações de emergência e a necessidade de agilidade. O que era real? Como ela podia ser filha de Carlos? As palavras dela se repetiam como um eco torturante. Ainda atordoado, ele seguiu um dos médicos pela sala, sua mente emaranhada em perguntas. Mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele só queria entender. Queria que tudo voltasse ao que era antes. Mas ao olhar para Maria Luía, seu coração gritava. Como poderia amar alguém que era parte dessa confusão? Bruno, por favor. Ela alcançou sua mão, mas ele se afastou. O toque dela queimava. Não ali, não naquele momento. Ele precisava de clareza. Então, um grito ecoou pelo corredor. Não, não, espere! Era sua mãe, Helena, correndo em direção à sala. Os olhos arregalados, o rosto pálido, o desespero em sua voz fez Bruno gelar. O médico parou e virou-se para ela, o rosto sombrio. Não entre, mas já era tarde. Helena estava ali, o coração pulsando como um tambor. Carlos, ela gritou, a dor cravada em sua voz. Bruno viu sua mãe desabar numa cadeira, a cabeça enterrada nas mãos. O poder da fragilidade dela atingiu Bruno como um soco no estômago. Ele queria confortá-la, mas seu mundo desmoronava. Foi então que um médico se aproximou, a expressão grave. Fomos forçados a induzir um coma. Ele teve uma hemorragia interna. As palavras cortaram como uma lâmina. Bruno sentiu seu coração afundar. O pai, o homem que sempre exigiu tanto, agora estava entre a vida e a morte. Sentiu a tensão na sala aumentar. O cheiro de desespero pairava no ar. Bruno! Maria Luía chamou por ele, a preocupação no olhar. Lembre-se do que eu disse, isso muda tudo. E naquele momento, um suspense insuportável se instalou. Toda a história, toda a relação que ele construiu, tudo estava em níveis de espiral. Mas algo ainda se movia dentro dele. Um desejo ardente de verdade. Maria Luía, se você é realmente quem diz ser, eu preciso saber, ele exigiu, a voz trêmula. O que mais você está escondendo? O olhar dela se enterneceu, mas havia também uma sombra de medo. Ela hesitou. A verdade é mais complicada do que você imagina. Eu não sou apenas filha de Carlos. Eu sou parte de uma situação que pode destruir a nossa família. Seus olhos se arregalaram. O que poderia ser tão devastador? Antes que pudesse perguntar, uma equipe de médicos entrou, quebrando a conversa. O caos tomou conta da sala, impulsionado pela urgência nas vozes. As instruções eram rápidas e em alta velocidade.
Mas Bruno não conseguia se concentrar. O que mais estaria escondido? O que mais ele não sabia? O silêncio que seguiu a agitação era insuportável. Até que um médico gritou: "Preparem-se! Precisamos estabilizá-lo agora, ou vamos perder!" As portas se abriram de repente e um corpo foi empurrado para dentro. Um homem sem vida, coberto. Bruno sentiu seu estômago revirar. O coração do pai parecia ecoar na sala, e a verdade surgiu como um relâmpago. "Ele é o quê?" Bruno gaguejou, a visão embaçada, se movendo entre o choque e a negação. O homem sobre a maca não era só um desconhecido. Era o advogado da família. As palavras testamento e herança saltaram nas conversas frenéticas dos médicos. E nesse instante, Bruno percebeu que havia um segredo ainda mais escuro, um que assolaria tudo o que conhecia. "Bruno, nossa vida pode nunca mais ser a mesma." Maria Luía exclamou, os olhos vibrando com medo e determinação. "O que Carlos fez ainda não é tudo o que você pensa." As palavras dela pairaram no ar como um prenúncio de tempestade. O futuro de Bruno, seus relacionamentos, sua própria identidade, tudo estava em jogo. A sala girava novamente, e ele ficou paralisado. Que mentira desmoronaria agora? A música da vida que ele sonhara se transformava em um lamento angustiante. Enquanto a verdade se desenrolava, o caminho à frente parecia mais obscuro do que nunca. Bruno estava paralisado. A revelação de Maria Luía girava em sua mente como um furacão. Ele mal percebeu os médicos ao seu redor, falando sobre ações de emergência e a necessidade de agilidade. O que era real? Como ela podia ser filha de Carlos? As palavras dela se repetiam como um eco torturante. Ainda atordoado, ele seguiu um dos médicos pela sala, sua mente emaranhada em perguntas. Mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele só queria entender. Queria que tudo voltasse ao que era antes. Mas ao olhar para Maria Luía, seu coração gritava. Como poderia amar alguém que era parte dessa confusão? "Bruno, por favor." Ela alcançou sua mão, mas ele se afastou. O toque dela queimava. Não naquele momento. Ele precisava de clareza. Então, um grito ecoou pelo corredor. "Não! Não! Espere!" Era sua mãe, Helena, correndo em direção à sala, os olhos arregalados, o rosto pálido. O desespero em sua voz fez Bruno gelar. O médico parou e virou-se para ela, o rosto sombrio. "Não entre." Mas já era tarde. Helena estava ali, o coração pulsando como um tambor. "Carlos!" ela gritou, a dor cravada em sua voz. Bruno viu sua mãe desabar numa cadeira, a cabeça enterrada nas mãos. O poder da fragilidade dela atingiu Bruno como um soco no estômago. Ele queria confortá-la, mas seu mundo desmoronava. Foi então que um médico se aproximou, a expressão grave. "Fomos forçados a induzir um coma. Ele teve uma hemorragia interna." As palavras cortaram como uma lâmina. Bruno sentiu seu coração afundar. O pai, o homem que sempre exigiu tanto, agora estava entre a vida e a morte. Sentiu a tensão na sala aumentar. O cheiro de desespero pairava no ar. "Bruno!" Maria Luía chamou por ele, a preocupação no olhar. "Lembre-se do que eu disse. Isso muda tudo." E naquele momento um suspense insuportável se instalou. Toda a história, toda a relação que ele construiu, tudo estava em níveis de espiral. Mas algo ainda se movia dentro dele, um desejo ardente de verdade. "Maria Luía, se você é realmente quem diz ser, eu preciso saber." Ele exigiu, a voz trêmula. "O que mais você está escondendo?" O olhar dela se enterneceu, mas havia também uma sombra de medo. Ela hesitou. "A verdade é mais complicada do que você imagina.
Eu não sou apenas filha de Carlos. Eu sou parte de uma situação que pode destruir a nossa família. Seus olhos se arregalaram. O que poderia ser tão devastador? Antes que pudesse perguntar, uma equipe de médicos entrou, quebrando a conversa. O caos tomou conta da sala, impulsionado pela urgência nas vozes. As instruções eram rápidas e em alta velocidade, mas Bruno não conseguia se concentrar. O que mais estaria escondido? O que mais ele não sabia? O silêncio que seguiu a agitação era insuportável. Até que um médico gritou: "Preparem-se! Precisamos estabilizá-lo agora, ou vamos perder!" As portas se abriram de repente e um corpo foi empurrado para dentro. Um homem sem vida, coberto. Bruno sentiu seu estômago revirar. O coração do pai parecia ecoar na sala, e a verdade surgiu como um relâmpago. "Ele é... o quê?" Bruno gaguejou, a visão embaçada, se movendo entre o choque e a negação. O homem sobre a maca não era só um desconhecido. Era o advogado da família. As palavras testamento e herança saltaram nas conversas frenéticas dos médicos, e nesse instante Bruno percebeu que havia um segredo ainda mais escuro, um que assolaria tudo o que conhecia. "Bruno, nossa vida pode nunca mais ser a mesma!" Maria Luía exclamou, os olhos vibrando com medo e determinação. "O que Carlos fez ainda não é tudo o que você pensa." As palavras dela pairaram no ar como um prenúncio de tempestade. E então, em meio ao frenesi, um som estrondoso ecoou na sala. A porta da emergência se abriu abruptamente, e um grupo de policiais entrou, os rostos sérios e a voz em uníssono. "Estamos investigando uma queixa de fraude ou suborno envolvendo a família Albuquerque." O mundo de Bruno parou. Os médicos congelaram. O clima carregado de tensão agora se transformou em frenesi. "O que isso significa?" Ele conseguiu murmurar, a voz trêmula. Uma policial se adiantou. "Carlos Albuquerque está envolvido em um esquema que vai muito além do que imaginávamos. Precisamos de todas as informações sobre seus ativos e a administração dos negócios." O choque tomou conta de todos. Bruno sentiu o ar faltar. Sua vida, sua família, todo o seu passado começava a se desmoronar. Havia um crime atroz relacionado àquela figura, que sempre o impediu de ser quem era. Maria Luía olhou para Bruno, e a expressão de desespero se misturou com a esperança. "Isso pode acabar com tudo", ela sussurrou. Mas algo no olhar dela o fez hesitar. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido atrás daquela fachada de mendiga com uma voz divina? A sala estava cheia de confusão. A vida de Bruno estava desmoronando. E no meio daquelas revelações e do caos, ele percebeu que tudo o que ele pensou que sabia estava prestes a ser recriado. A sombra do seu passado o seguia, e a verdade que se aproximava poderia ser a única coisa que o salvaria. O futuro, agora um véu de incerteza. No horizonte, o mistério pairava sobre eles como uma tempestade prestes a desabar. O que viria a seguir? Ele não fazia ideia, mas de uma coisa era certa: nada seria como antes. O mundo ao redor de Bruno girava numa confusão desesperadora. As palavras da policial lembravam pedras tomando um peso insuportável em seu coração. Maria Luía o olhava com um misto de esperança e desespero. Mas o que ela sabia? A sala estava cheia de murmúrios e olhares curiosos enquanto ele tentava processar a avalanche de informações. "Por que isso está acontecendo?" pensou Bruno, o pânico crescendo como uma onda avassaladora. A presença dos policiais só aumentava a ansiedade no ar. Ele sentia como se estivesse preso em um pesadelo,
um turbilhão de segredos e mentiras. Bruno, escute. Maria Luía começou, mas ele não queria ouvir. A dor era palpável, aninhada em sua garganta. Ele afastou os olhos dela, buscando uma saída, um momento de clareza em meio ao caos. Mas tudo o que via era o pânico no rosto de sua mãe e a urgência na equipe médica. De repente, um médico saiu da sala de cirurgia. O olhar dele era sombrio, e isso fez o estômago de Bruno revirar. Ele queria correr até o médico, exigir entender o que estava acontecendo com seu pai, mas algo o fez hesitar. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, o médico se aproximou. Desculpe, mas precisamos levar você para falar rapidamente sob segurança. O tom grave do médico transformou a sala em um cenário de filme de suspense. Temos informações que precisam ser discutidas longe de olhares curiosos. Um nó se formou em seu estômago. Sobre o meu pai? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Bruno viu o médico assentir lentamente, enquanto Helena, sua mãe, olhava confusa e preocupada. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo profundo. Sem saber o que pensar, seguiu o médico para um pequeno escritório. O cheiro de álcool e desinfetante o envolveu, criando uma sensação sufocante. Fechou a porta. Atrás de si, e o médico respirou fundo, hesitando antes de falar. Bruno, a situação é séria. O que estamos lidando aqui é muito mais complexo do que você imagina. Ele olhou diretamente nos olhos de Bruno. Carlos estava envolvido em atividades ilegais, e nós temos provas. Mas há mais. Algo que você precisa saber sobre sua verdadeira origem e o que isso significa. Bruno sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Sobre a origem? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu tremida, sua mente girando. O médico hesitou outra vez, como se as palavras fossem veneno. Você não é filho biológico de Carlos. Temos motivos para acreditar que você foi adotado, e seu verdadeiro pai é um dos homens que foram presos na investigação. As palavras cortaram como facas. Bruno não conseguia acreditar. Um frio percorreu sua espinha. Você está mentindo! Ele gritou. Isso não pode ser verdade! O médico balançou a cabeça, urgência em seu olhar. Precisamos que você fique atento. A cada segundo, mais segredos podem vir à tona. E o que verdadeiramente está em jogo é mais do que a sua família. Há pessoas que não hesitarão em machucá-lo se souberem que você está prestes a descobrir tudo. O mundo de Bruno desmoronou. Cada lembrança, cada momento com Carlos tomou uma nova forma, como se uma neblina revelasse uma sombra que ele nunca viu. Ele sentiu seu coração acelerar, uma mistura de dor e confusão pulsando em suas veias. Os perigos não são apenas para você, Bruno. Eles estão em torno da sua mãe também. O médico completou, o olhar tenso. Você precisa decidir rapidamente como proceder. Bruno tinha medo. Não sabia em quem confiar. A revelação não só ameaçava sua vida, mas também relacionamentos que pareciam sólidos até aquele momento. Enquanto questionava tudo o que conhecia, ele se perguntou quem realmente era e o que mais ele desconhecia sobre sua vida. E naquele momento, um estalo ressoou. Exclamaram no corredor que alguém havia sido encontrado com provas que a família Albuquerque não queria que ninguém soubesse. Uma nova reviravolta drástica, e outros segredos estavam prestes a ser revelados. Mas o que significava para Bruno e para todos ao seu redor? O que estava em jogo amplificava a incerteza, e a luta pela verdade se tornava uma questão de vida ou morte. A tensão na sala de espera fazia o coração de Bruno bater rápido.
Ele ainda processava as palavras do médico. Você não é filho biológico de Carlos. O peso da revelação lhe dava um nó na garganta. O que mais poderia descobrir sobre sua vida? Maria Luía o olhava com um misto de preocupação e vulnerabilidade. Ele se virou para ela, tentando entender, mas o que se desenrolava na sua mente era um caos. Então, uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. O médico se virou rapidamente, a expressão dele mudando para uma mistura de surpresa e medo. O que está acontecendo? Bruno perguntou, o nervosismo evidente na voz. Precisamos ir, agora! O médico puxou Bruno pela mão, forçando-o a sair daquela sala apertada. Maria Luía seguiu, ainda sem entender, mas o temor em seus olhos era claro. O corredor estava cheio de enfermeiros e policiais, o clima tenso. Murmúrios a respeito de uma nova emergência se espalhavam, e todo o desconforto aumentava. Enquanto corriam, uma sirene ecoou ao fundo. Um enfermeiro gritou, e os rostos começam a se voltar para uma direção. Temos que evacuar. Situação crítica. Bruno parou por um momento, sentindo o frio na espinha. O que está acontecendo? O que há de tão sério? Ele queria mais explicações, mas o médico não parou para responder. Levou-o para uma porta dos fundos, onde as luzes estavam piscando. E então tudo aconteceu em um instante. Um estrondo, uma explosão. A porta ao lado se abriu, e uma nuvem de fumaça invadiu o corredor. Gritos preenchiam o ar, e o pânico tomou conta de todos. Bruno sentiu um frio na barriga. Maria Luía! Ele gritou, procurando por ela, enquanto tentava se proteger da fumaça. E naquele caos, algo assolou sua mente. Sua mãe. Ele se virou, realmente preocupado. Mãe, onde está você? O som de mais gritos misturava-se ao estrondo de sirenes. Ele obrigou-se a se mover, mas sentiu-se paralisado. Uma avalanche de adrenalina correndo em suas veias. A fumaça estava se espalhando rapidamente. Bruno viu Maria Luía emergir da névoa, seus olhos arregalados. Estamos seguros, Bruno. Até agora, ela gritou, tentando acalmá-lo. Mas ele sabia que isso não estava claro. E os outros? A minha mãe? Ele não conseguia suportar a ideia de que ela poderia estar em perigo. Nesse instante, uma luz ofuscante surgiu, e antes que pudessem reagir, o vidro de uma janela se estourou com força. Ele sentiu o sopro do vento quente e segurou Maria Luía, puxando-a para mais perto. Foi quando ouviram a voz do médico novamente, mas dessa vez com um tom sério. Precisamos evacuar. A emergência não é apenas de saúde. Algo está acontecendo aqui. A consciência do momento fez o cérebro de Bruno se acelerar. Algo não estava certo. Ele lançou um olhar para Maria Luía, e enquanto ela tentava digerir a situação, ele viu um enlouquecido médico passando. Apenas uma fração de segundo de olhar em sua direção, antes de se perder na fumaça. O que ele viu lá? O que o mundo começava a revelar? Bruno, precisamos sair. Maria Luía puxou-o, mas ele hesitou. O que mais ele não sabia? Com a adrenalina pulsando em suas veias, Bruno decidiu que precisava saber. Onde está o Carlos? O que realmente está acontecendo com a minha família? Maria Luía mordeu o lábio, o olhar grave. Então a fumaça pareceu se dissipar e algo dentro dela mudou. Bruno, eu deixei passar uma coisa. O Carlos, ele não estava apenas envolvido em um esquema. Ele estava fugindo de algo muito maior. E ele não é quem você pensa. Ela respirou fundo, como se as palavras fossem pesadas demais. Antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, uma nova onda de policiais invadiu a área. As portas se abriram e uma figura familiar entrou, com um olhar tão intenso que fez o coração de Bruno disparar. Era seu pai, Carlos, mas não, estava sozinho.
Ele veio seguido por um homem ameaçador, um sorriso frio no rosto, com um brilho nos olhos que parecia malicioso. Carlos, você não deveria estar aqui. A voz dele era calma, mas a tensão no ar era palpável. Nós temos contas a acertar. O tempo acabou. Bruno sentiu o mundo girar. A dúvida e o medo se misturaram em sua mente. O que essa pessoa sabia sobre sua família? E o que Carlos realmente escondeu? E se eu estiver errado? E se tudo o que eu sou e tudo o que eu pensava que sabia sobre a minha vida for uma mentira? Pensou ele, sentindo o medo tomar conta dele novamente, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Enquanto os dois homens trocavam palavras encaradas, o coração de Bruno disparava. Percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O pânico aumentava, e essa revelação não traria apenas dor, mas mudanças que ele nunca iria imaginar. Ele precisava agir. A verdade estava mais próxima do que poderia imaginar, mas ele estava prestes a descobrir que a real emergência não era apenas o estado de saúde de seu pai, mas sim o colapso de tudo que ele acreditava ser real. O futuro estava sendo moldado naquele instante, mas o que ele precisava fazer? Ele estava pronto para enfrentar a tempestade que vinha a seguir? Bruno estava paralisado. Carlos estava ali, mas aquele homem à sua frente não era apenas seu pai. Ele sentia o peso da revelação, a tensão se acumulando, o olhar do estranho. Um homem alto com um sorriso que mais parecia uma máscara cortava o ar como uma lâmina. Ele não era ali bem-vindo. Sentiu um frio percorrer a espinha. Carlos, você não deveria estar aqui. Isso pode acabar com tudo. A voz do homem era calma, mas a ameaça pulava das entrelinhas. Bruno se perguntou quem era aquele sujeito, o que sabia, qual era a razão para estar tão relaxado em um ambiente de pura tensão. Eu tinha que vir. Estou tomando as rédeas disso. Carlos respondeu, o olhar firme. Mas havia algo na sua expressão, um traço de preocupação que ele não podia ignorar. Bruno observava, surpreso. O pai não estava apenas ali por acidente. Ele parecia em uma missão. Não demorou muito para que a atmosfera se tornasse elétrica. O que você fez, Carlos? Maria Luía murmurou, claramente alarmada, segurando o braço de Bruno com força. Não é o que você pensa. Por favor, é muito mais complicado, Carlos implorou. E a fraqueza em sua voz fazia Bruno hesitar. Mas não por muito tempo. A sala estava encharcada de gritos e caos, e a pressão aumentava. Você está envolvido em algo maior do que todos nós, não está? Bruno indagou, as palavras saindo de sua boca como um furacão. O homem ao lado de Carlos observava com um sorriso sádico. O quadro estava mudando, e Bruno sentia que o que se colocava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. Não, Bruno, Carlos respondeu. Eu fiz isso por você. Os olhos do pai brilhavam, de um modo que gerava tanto esperança quanto medo. Bruno queria acreditar, mas algo dentro dele gritava que não deveria. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo mais alto do que qualquer grito. A porta se abriu com força, e uma fumaça espessa invadiu a sala. Cuidado! Gritou um médico. Mas o alerta chegou tarde demais. A fumaça engoliu os rostos, tornando tudo um borrão. Bruno tentou se proteger, mas a pressão do momento fez sua mente girar. Maria Luía o puxou, mas havia algo no ar, um cheiro de queimado e eletricidade. Foi quando um grito cortou o caos. É uma armadilha! Alguém gritou no meio do tumulto. A segurança estava próxima, mas a gravação de quem estava de pé e quem estava caindo era um mistério. O pânico criou um burburinho, todos tentando encontrar um caminho de saída. Bruno! Maria Luísa o chamou novamente.
Mas ele estava em choque, paralisado pela nova camada de realidade. Ele pensou em sua mãe, em Carlos. O que estava acontecendo? Quais segredos pairavam sobre sua cabeça? Tudo isso foi planejado, o estranho disse, seus olhos brilhando com um tipo obscuro de satisfação. E você, meu jovem, está no centro de tudo isso. O piscar do olhar dele durou o tempo que leva a uma centelha se transformar em um incêndio. Bruno se lembrou da conversa com o médico e do que ele dissera sobre sua origem. Ele cuspia o que lhe foi revelado como uma verdade antes, mas agora tudo fazia sentido de forma aterradora. Você não pode me dizer isso? Bruno exclamou, a voz falhando. Por que você está fazendo isso? A expressão do homem mudava, cada palavra uma faca no coração do pai. Carlos, você nunca foi de verdade o que disser, ele declarou. O impacto da frase fez Bruno perder o fôlego. A revelação começou a erodir o pouco que restava de sua realidade. Ele se sentiu sendo sugado para dentro de um turbilhão. Se a verdade sobre Carlos não era real, e se tudo o que ele acreditava, a vida que viveu, pudesse se desfazer à sua frente. Ao olhar para Maria Luía, ele viu que ela estava paralisada também. O sorriso confiante do homem irradiava malícia, como se ele soubesse algo sobre Bruno, seu passado, algo que faria sua vida despencar. E você descobrir que a verdade sobre sua origem não é apenas complicada, mas escandalosa. O homem disse, a voz cheia de desafio. Eu sou um dos poucos que conhece a história completa, e você também vai saber. Nesse momento, o mundo de Bruno começou a se desintegrar. A tempestade de revelações o assaltava, e a palavra escandalosa se sentiu como um facão em suas entranhas. O que mais ele estava prestes a descobrir? A continuidade de sua história, de seu amor. De todas as mentiras envolvidas nesse jogo mortal, as cortinas da realidade começaram a se fechar, enquanto a fumaça se espalhava como um fantasma entre eles. E o futuro de Bruno dependia de cada escolha que ele faria nos próximos instantes. E então a pergunta ecoou em sua mente: quanto ele realmente conhecia sobre sua vida, sua família e o que estava prestes a vir à tona. Bruno estava paralisado. Carlos estava ali, mas aquele homem à sua frente não era apenas seu pai. Ele sentia o peso da revelação, a tensão se acumulando. O olhar do estranho, um homem alto, com um sorriso que mais parecia uma máscara, cortava o ar como uma lâmina. Ele não era ali bem-vindo. Sentiu um frio percorrer a espinha. Carlos, você não deveria estar aqui. Isso pode acabar com tudo. A voz do homem era calma, mas a ameaça pulava das entrelinhas. Bruno se perguntou quem era aquele sujeito, o que sabia e qual era a razão para estar tão relaxado em um ambiente de pura tensão. Eu tinha que vir. Estou tomando as rédeas disso, Carlos respondeu, o olhar firme. Mas havia algo na sua expressão, um traço de preocupação que ele não podia ignorar. Bruno observava, surpreso. O pai não estava apenas ali por acidente. Ele parecia em uma missão. Não demorou muito para que a atmosfera se tornasse elétrica. O que você fez, Carlos? Maria Luía murmurou, claramente alarmada, segurando o braço de Bruno com força. Não é o que você pensa, por favor. É muito mais complicado, Carlos implorou, e a fraqueza em sua voz fazia Bruno hesitar, mas não por muito tempo. A sala estava encharcada de gritos e caos, e a pressão aumentava. Você está envolvido em algo maior do que todos nós, não está? Bruno indagou, as palavras saindo de sua boca como um furacão. O homem ao lado de Carlos observava com um sorriso sádico. O quadro estava mudando, e Bruno sentia que o que se colocava em jogo era maior do que ele poderia imaginar. Não, Bruno! Carlos respondeu.
Eu fiz isso por você. Os olhos do pai brilhavam de um modo que gerava tanto esperança quanto medo. Bruno queria acreditar, mas algo dentro dele gritava que não deveria. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo, mais alto do que qualquer grito. A porta se abriu com força, e uma fumaça espessa invadiu a sala. "Cuidado!" gritou um médico. Mas o alerta chegou tarde demais. A fumaça engoliu os rostos, tornando tudo um borrão. Bruno tentou se proteger, mas a pressão do momento fez sua mente girar. Maria Luía o puxou, mas havia algo no ar, um cheiro de queimado e eletricidade. Foi quando ouviram a voz do médico novamente, mas dessa vez com um tom sério. "Precisamos evacuar. A emergência não é apenas de saúde. Algo está acontecendo aqui." A consciência do momento fez o cérebro de Bruno se acelerar. Algo não estava certo. Ele lançou um olhar para Maria Luía e, enquanto ela tentava digerir a situação, ele viu um enlouquecido médico passando. Apenas uma fração de segundo de olhar em sua direção, antes de se perder na fumaça. O que ele viu lá? O que o mundo começava a revelar? "Bruno, precisamos sair." Maria Luía puxou, mas ele hesitou. O que mais ele não sabia? Com a adrenalina pulsando em suas veias, Bruno decidiu que precisava saber. Onde está o Carlos? O que realmente está acontecendo com a minha família? Maria Luía mordeu o lábio, olhar grave. Então a fumaça pareceu se dissipar e algo dentro dela mudou. "Bruno, eu deixei passar uma coisa. O Carlos, ele não estava apenas envolvido em um esquema. Ele estava fugindo de algo muito maior. E ele não é quem você pensa." Ela respirou fundo, como se as palavras fossem pesadas demais. Antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, uma nova onda de policiais invadiu a área. As portas se abriram e uma figura familiar entrou, com um olhar tão intenso que fez o coração de Bruno disparar. Era seu pai, Carlos, mas não estava sozinho. Ele veio seguido por um homem ameaçador. Um sorriso frio no rosto, com um brilho nos olhos que parecia malicioso. "Carlos, você não deveria estar aqui." A voz dele era calma, mas a tensão no ar era palpável. Bruno sentiu o mundo girar. A dúvida e o medo se misturaram em sua mente. O que essa pessoa sabia sobre sua família? E o que Carlos realmente escondeu? E se eu estiver errado? E se tudo o que eu sou e tudo o que eu pensava que sabia sobre a minha vida for uma mentira? Pensou ele, sentindo o medo tomar conta dele novamente, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Bruno!" Maria Luía o chamou, a voz tremendo. "Não confie nele." O homem ameaçador apenas sorriu mais. Ah, doce Maria Luía, sempre tão emotiva. Ele se virou para Carlos. "É hora de revelar a verdade, Carlos. O menino precisa de clareza." Bruno se aproximou, seu coração martelando. O que está acontecendo? Que verdade? A tensão era palpável. Sem que ninguém esperasse, o homem tirou um colar do bolso e o jogou aos pés de Bruno. Era um pingente com o nome Benjamin. "O que significa isso?" Bruno gritou, a confusão delimitando suas palavras. Aquela peça de joia era igual à que sempre estivera na caixa da sua avó. "Bruno, você é Benjamin." Carlos sussurrou, a voz falhando. A sala caiu em silêncio. O que significava isso? Bruno olhou fixamente, sua mente gritando. Ele sentiu tudo ao seu redor desmoronar, como um castelo de cartas. O que estava por trás da máscara que Carlos usava por todos? "Esses anos, você nunca foi meu pai." Ele sussurrou, a dor invadindo sua voz. O peso da verdade começava a esmagá-lo. E cada segundo
parecia uma eternidade. Ele precisava de respostas, mas a única saída parecia ser mais confusão. E enquanto tudo isso acontecia, uma explosão distante sacudiu o hospital. As paredes tremeram, e o som de gritos e sirenes uniram ao longe. O caos tinha apenas começado, e Bruno sentiu que a tempestade que se aproximava era apenas o começo de algo muito maior do que ele poderia imaginar. O que mais estava escondido? E qual seria o impacto dessa revelação que estava só começando a se descortinar? Bruno sentia o coração disparar quando as palavras de Carlos, cheias de aflição, cortaram o ar como um soco. Você não foi meu verdadeiro filho, ressoavam em sua mente, explodindo como uma bomba de fragmentos. A fumaça dança ao redor deles, fazendo o cenário parecer um pesadelo. O homem que estava com Carlos observava com um sorriso malicioso. Bruno queria entendê-lo, mas tudo o que sentia era um frio na espinha. Maria Luía o puxou para mais perto. Sua mão tremia como se ela também estivesse prestes a quebrar. Eu não consigo acreditar. Tudo isso é um pesadelo, Bruno exclamou, o desespero tingindo sua voz. Ele olhou para Maria Luía, buscando conforto naquele olhar que sempre foi seu porto seguro. Mas agora tudo parecia um borrão de incertezas. Carlos tentou se aproximar, mas o homem ameaçador bloqueou seu caminho, não permitindo que Bruno visse a fraqueza em seus olhos. Pode ser tarde demais para você, Carlos. O que fizemos a este garoto? Não posso deixar que descubra a verdade, disse o homem com um tom sinistro. A verdade. Parecia que essa palavra havia se tornado veneno. Assim, em meio ao caos e à fumaça, uma sirene distante ecoou, trazendo um novo estrondo. Alarmes soaram e mais vozes gritaram por socorro. Bruno olhou ao redor e, em um momento de clareza, ele percebeu. Não posso deixar que tudo acabe assim. Ele se virou para Carlos, abrigando a raiva e a dor dentro dele. Se tudo que eu conhecia é uma mentira, então eu vou descobrir a realidade por conta própria. As palavras saíram como uma súplica e uma declaração de guerra. Maria Luía, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Bruno, não, isso não é o que queremos. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. A verdade virá, mas não assim. Um grito ecoou por trás deles, e todos os olhos se viraram para o médico que havia tentado evacuar a sala. O prédio está sendo evacuado. Todos para a saída de emergência. Ele gritava e a multidão começava a se agitar. Bruno sentiu o pânico crescer e soube que essa era a sua chance. Vamos sair! Gritou Bruno, puxando Maria Luía pela mão. Eles correram em direção à saída de emergência, sem olhar para trás. A fumaça tornava a visão turva, e enquanto percorriam os corredores, a urgência crescia. O som de sirenes misturava-se ao barulho de passos apressados, e cada batida de seu coração parecia ecoar em seus ouvidos. Finalmente, eles chegaram à porta. Um grupo de pessoas se aglomerava na saída, e o ar fresco do lado de fora os atingiu como um sopro de vida. Mas antes que pudessem escapar, Carlos os alcançou, seu rosto pálido, mas determinado. Bruno, espere! Não, Carlos, eu não posso acreditar em você. Bruno se virou, a raiva fervendo dentro dele. O pai não era o herói que ele sempre pensou que fosse. Eu sei que você está magoado, mas preciso que você saiba da verdade. Eu fiz decisões erradas, mas quero proteger você. A sinceridade na voz de Carlos era palpável. Maria Luía, olhando para Bruno com preocupação, disse: talvez ele só esteja tentando proteger você de algo ainda maior. Bruno hesitou. O que quer que estivesse à espreita, a verdade estava mais próxima do que nunca. Ele olhou para Maria Luía
e em um momento de clareza decidiu: só vou acreditar na verdade quando a ouvir, Carlos. De quaisquer outros que a escondem não posso mais confiar. E com isso ele puxou Maria Luía e os dois saíram para o ar fresco. Lá fora, a luz do sol brilhava, contrastando com a escuridão que deixaram para trás. O pânico se dissipava lentamente, mas Bruno sabia que a batalha apenas começava, e enquanto caminhavam, com a tempestade emocional em seus corações, a frase do médico ecoou em sua mente. Havia muitas respostas pela frente, mas a sensação de liberdade estava tomando seu lugar. Bruno, onde iremos agora? Maria Luía perguntou, sua voz suave mas carregada de ansiedade. Para onde fora? Verdade, ele respondeu, determinado. A jornada ainda não tinha fim, mas pela primeira vez ele sentiu que a direção estava clara. Se você amou essa história e quer saber o que acontece a seguir, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E já aproveita e esmague o botão de like. Agora! Seus cliques alimentam o algoritmo e nos ajudam a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho de tirar o fôlego. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.